Boa tarde, meus irmãos e minhas irmãs. Demorei, mas voltei. Meus dias são muito corridos aqui na fazenda e eu estou fazendo um propósito de devocionais aqui no YouTube e para esses vídeos também, para vocês começarem amanhã com a palavra de Deus. Não em ordem assim, mas como se diz, no dia 3 ou no dia 10 você pode ver o primeiro devocional que não tem problema, não está estipulado por dias, mas está estipulado para cada manhã você começar com a palavra de Deus. Meu tempo é muito corrido, mas sempre que eu tiver um prazo, vou gravar os vídeos, fazer a palavra do devocional e gravar esses vídeos para que possam agregar vocês com a palavra e assim a mim também e aproximando a nós todos junto com Deus. Então vamos lá, hoje eu vou falar sobre Provérbios 2. Eu separei o tópico aqui, busca intencional pela sabedoria, versículo de 1 a 5. Salomão começa o capítulo incentivando seu filho, que por extensão também pode ser para nós, a buscar a sabedoria como um tesouro valioso. Ele diz que devemos inclinar nossos ouvidos e buscar a sabedoria, clamando por entendimento e mostrando que é preciso esforço e dedicação. Eu separei dois versículos centrais, que eu vou ler eles aqui. 4. Se procurar sabedoria, que é o 4 e o 5. Se procurar a sabedoria como se procura a prata e buscá-la com quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer ao Senhor e achará o conhecimento de Deus. Vamos por partes. No versículo 4. A sabedoria deve ser procurada com a mesma intensidade e empenho com que se busca algo precioso. Isso indica que ela não vem por acaso e que precisa de esforço para obtê-la. Ou seja, para a gente se aproximar de Deus, tem que partir do nosso esforço. A gente tem que sacrificar coisas que não são do agrado de Deus para se aproximar dele e poder obter a sabedoria e assim o entendimento que Deus quer para nós, os pensamentos que ele tem para nós. No versículo 5, quando buscamos a sabedoria com diligência, somos levados a compreender o temor ao Senhor e ter um conhecimento mais profundo de Deus. O temor ao Senhor é a base da sabedoria. Assim como no capítulo 1, no capítulo 2 também, que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Se a gente tem obediência ao Senhor, se a gente busca Ele em primeiro lugar, e se a gente coloca Ele acima de todas as coisas, cada vez mais nós obtemos a sabedoria divina. E é isso que nós cristãos devemos buscar. O segundo tópico aqui que coloquei é os benefícios da sabedoria, que está entre no versículo 6 e 15. Nessa sessão, Salomão fala sobre como a sabedoria que vem do Senhor proporciona discernimento e proteção contra os caminhos do mal. Eu separei alguns versículos que vou estar lendo para vocês e vou explicando assim por partes. Versículo 6. Porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Esse versículo mostra que Deus é a fonte de toda sabedoria verdadeira. Isso significa que buscar sabedoria também é a busca, está relacionado com a busca da vontade de Deus. No versículo 7 e 8, fala assim: ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, é escudo para os que caminham na sinceridade, guarda as veredas do juízo e preserva o caminho dos santos. Ou falando de um modo melhor, para os seus fiéis. A sabedoria age como um escudo, protegendo aqueles que a seguem e guarda os caminhos dos justos. Essa proteção não é apenas física, mas é espiritual e moral. Ou seja, você obtendo a sabedoria, se aproximando de Deus, tendo temor a Ele, todas as suas coisas que você faz no seu dia a dia é guiado pelo Espírito. E isso nos leva à proteção divina, porque o caminho do mal nos leva à ruína e à destruição. O que o diabo procura fazer aqui no mundo? Roubar, matar e destruir. Então, a gente quer isso? Lógico que não, eu não quero isso. Mas a gente buscando a Deus, tendo temor a Ele e obtendo a sabedoria dEle, nós começamos a andar um caminho reto no Senhor, onde a gente consegue ter todas as coisas que a gente almeja para a nossa vida. Que é prosperidade, que é uma vida mais fácil, que é a alegria. Ah, mas buscar a Deus é difícil, mas é difícil, gente. Porque a gente foi criado num mundo
onde que jaz é do maligno. Ele quer a nossa ruína. Ou seja, todo tipo de pecado, ele faz a tentação na nossa mente. É por isso que se torna difícil o caminho cristão, porque a gente tem que matar a nossa carne, matar a nossa alma e viver mais espiritualmente para a gente poder seguir melhor nesse mundo, porque Deus dá as coisas para facilitar a nossa passagem. A gente não almeja viver no mundo, a gente almeja a vida eterna. O versículo 10 e 11 fala assim: pois a sabedoria entrará em seu coração e o conhecimento será agradável à sua alma. O bom senso o guardará e o discernimento o protegerá. Explicação. Quando a sabedoria faz parte de quem somos, ela guia nossas escolhas e nos protege de decisões erradas e situações perigosas. Vocês já pararam para pensar, às vezes você anda muito desconfiado de uma pessoa, essa pessoa é mal falada, e sendo que ela te trata super bem, e fala assim, nossa, mas ela me trata muito bem, ela é muito amiga minha, só que na verdade nas suas costas tá, como se diz, falando muito mal de você. Pois é, a sabedoria te traz assim, igual, é como se o Espírito Santo estivesse falando com você. Ó, toma cuidado com essa pessoa, não seja amiga dela. Aí você sai com a pessoa, não faça isso, não vá no lugar que ela está falando para vocês irem. Ou seja, a sabedoria obtida com temor a Deus, ou através de Deus, pelo Espírito Santo, nos leva a evitar esse tipo de situações que pode realmente te deixar muito mal naquele dia, ou te levar para um caminho errado, onde pode causar a sua destruição, a sua tristeza, a sua depressão, a sua ansiedade. Então ele evita e te avisa e te guia para um caminho de felicidade, um caminho que vai te proteger, serve como seu escudo. No versículo 12 e 15 fala assim, eu não coloquei o versículo aqui, eu coloquei só a explicação deles. Eu falo para vocês lerem depois, porque são muitos versículos. Então eu fiz um contexto geral do 12 ao 15 para que vocês possam entender. Salomão descreve como a sabedoria pode influenciar homens perversos e daqueles que desviam da verdade. Ela nos ajuda a identificar os caminhos enganosos e as pessoas que não têm boas intenções. Ou seja, ela nos protege da influência dessas pessoas, onde que a gente pode viver longe daquilo que vai te levar para a perdição. Então, você obtendo a sabedoria divina, você entende os pensamentos de Deus, você consegue seguir um caminho reto, você consegue trabalhar melhor, ser uma pessoa melhor, ajudar mais ao próximo, amar ao próximo, te faz entender como você pode amar os seus inimigos e você começa a viver mais leve, livre de tudo. Eu, hoje, colocando o Senhor acima de tudo, a minha vida é longe de ansiedade, longe de depressão, longe de todas essas coisas que me influenciavam e me travavam na vida. Hoje eu consegui o meu casamento, que é incrível, consegui uma vida incrível, consegui amadurecer e consegui, por exemplo, as pessoas reclamarem, fofocarem, te fazer mal e você, como se diz, não é sobressair, ser melhor que as outras pessoas, mas você conseguir filtrar aquilo tudo e ser melhor ainda na sua vida. Você não fica com rancor, você não fica com tristeza, mas sim você consegue viver feliz e viver pleno, porque você sabe que Deus está te esperando lá no céu, a sentar na mesa com Ele. Então isso para mim é tudo. É tudo que eu almejo. Estar em santidade para poder almejar, sentar na mesa com Deus, com Jesus. É tudo que eu almejo. Proteção e as consequências de seguir a sabedoria. Nos versículos 16 a 22. Nos versículos finais, a sabedoria é apresentada como um meio de proteção contra escolhas imorais, simbolizada pela figura de uma mulher adúltera. Ou seja, aquela mulher ou homem que dá tentações e desvios morais. No versículo 16, ele fala assim, ela também o livrará da mulher imoral, da pervertida que seduz com suas palavras. A sabedoria nos livra de cair em armadilhas e seduções que podem nos levar à ruína. Ela nos dá discernimento para evitar situações que podem comprometer nossa integridade. Ou seja, qualquer coisa que você for fazer, colocando Deus adiante daquela situação e sendo sábio,
você evita de dar uma situação que pode te levar para maldade, porque uma coisa que vai te fazer mal. Você sabe que aquilo vai te fazer mal, você discerne isso antes, obtendo a sabedoria divina. Eu tive um episódio aqui na minha vida que tive um desentendimento sobre algumas coisas e eu não consegui falar, me expressar meus sentimentos para a pessoa. Aí eu cheguei no lugar, pedi, coloquei Deus diante daquela situação e Deus falou assim: vou te mostrar a hora certa de agir. E vai o dia passando e eu naquela angústia no coração. E no momento que chegou aquela pessoa, ela tocou no assunto e eu falei assim: é agora, Deus está me mostrando. Eu consegui falar tudo sem ofender a pessoa e a pessoa ainda me pediu desculpas pelo ocorrido. E isso para mim foi maravilhoso. Eu falei assim: nossa Deus, muito obrigado e agradeço e choro porque ele, além de me fazer sábio para não ofender a pessoa, para não criar uma contenda, criar raiva ou ter ranço, mas chegamos a nos entender e poder seguir em frente, ainda como amigo, entendeu? Isso é muito bom. Nos versículos 20 e 22, assim andarás pelo caminho dos bons e guardará a vereda dos justos, porque os retos habitarão a terra e os íntegros nela permanecerão. Mas os ímpios serão eliminados e os infiéis serão arrancados da terra. Aqueles que possuem sabedoria viverão em segurança e estabilidade. Aqueles que não a possuem perderão seu lugar e enfrentarão as consequências. Você segue uma vida sem sabedoria, faz o que faz, você pode até ficar milionário, mas a hora que chegam os problemas você não sabe como resolvê-los, você perde tudo. É isso que acontece sempre. Em todos os lugares que eu vejo sempre acontece isso. Então sejamos sábios. Salomão está ensinando nós como buscar sabedoria, porque a sabedoria é fazer a vontade de Deus. Então eu coloquei aqui, fechando aqui, como aplicar no nosso dia a dia. Primeiro, busque sabedoria. Leia a Bíblia, ore, reflita sobre os ensinamentos de Deus. E isso vai te aproximar de Deus e vai te mostrar o quão sábio você pode ser sem ter a sabedoria humana, mas a sabedoria de Deus. Valorize a proteção de Deus. Reconheça que a sabedoria não só nos orienta, mas te protege o tempo todo. Então, qualquer escolha da sua vida, a sabedoria vai te proteger. Deus nos ama. Deus está lá no céu e te ama incondicionalmente. Ele só está esperando você se aproximar dele. Você se aproximando dele, você se torna mais sábio. Está tudo correlacionado. Por último aqui, fique alerta contra as tentações. Esteja preparado e tenha o discernimento de qualquer coisa que te desvie do caminho de Deus. As tentações vão vir, meus irmãos. O deserto vem. O deserto, falando nisso, é muito difícil de se passar, mas com Deus tudo se torna mais leve. Então, com Deus é fácil de passar pelo deserto. As tentações, quando você tem Deus em primeiro lugar, quando você obtém a sabedoria de Deus, você consegue resistir. Um dia o discípulo meu estava falando assim, ele mesmo falou o versículo para mim: resista ao diabo e ele fugirá de vocês. Isso eu refletindo na minha mente, falei assim, é incrível, porque esses dias atrás estava sofrendo tentação, passou esse versículo na minha cabeça, comecei a orar e tudo passou. E continuei seguindo meu dia normal, sem pecar, porque Deus quer o nosso melhor. E o diabo quer a nossa destruição, quer a nossa morte. Então, para concluir aqui, Provérbios 2 nos ensina que buscar a sabedoria é uma jornada que exige dedicação e esforço, mas traz recompensas valiosas, proteção, discernimento e um relacionamento com Deus, que é o nosso Pai. Ou seja, evita todas as armadilhas do pecado. Então, meus irmãos, com dedicação e esforço na leitura bíblica, né, tanto com a Bíblia na mão, nós conseguimos nos aproximar de Deus e a vida se torna mais fácil. Seu trabalho se torna mais fácil. Seu relacionamento se torna mais fácil. Seu relacionamento com outras pessoas se torna mais fácil. Você lidar com os problemas de forma inusitada. Aquilo já não te atrapalha mais. Você tem a resposta assim, ó, na palma da mão.
Tá acontecendo um problema, sua vida não tá andando, ela começa, ó, a engrenagem começa a se mover, obtendo sabedoria, se aproximando de Deus. E cada vez mais que se aproxima, a vida aqui na Terra se torna mais fácil. E lembrando que o maior tesouro nem é só aqui. Você começa a passar mais fácil aqui, ser mais feliz, mas lembrando que o verdadeiro tesouro está lá no céu, junto com Deus, que é a vida eterna. Então é essa palavra de hoje, meus irmãos. Muito obrigado por estar assistindo. E que eu desejo que Deus te abençoe vocês incrivelmente e que essa palavra possa atingir o coração de vocês para que vocês possam sentir isso que eu sinto todos os dias, estando mais próximo de Deus. Que Deus abençoe vocês e que vocês tenham um ótimo dia.